Ei, dorameiros de plantão, tudo bem com vocês? A história de hoje começa com Chuxia, que acorda sem ter a menor ideia de onde está. De repente, um desconhecido começa a falar com ela e, confusa, ela começa a se lembrar do que aconteceu. Em um flashback, vemos que, na noite anterior, alguém a embriagou e a levou para um quarto. Lá, ela encontrou um cara que parecia tão desorientado quanto ela. E, no calor do momento, os dois acabaram tendo uma noite apaixonada. Desesperada, Xuxa tenta ligar para alguém, mas ninguém atende. Com o coração partido, ela começa a chorar, visto que sua primeira vez tinha sido com um desconhecido. Furiosa, ela pega uma almofada e começa a bater nele. Irritado, Jinxin manda ela parar de fazer cena, dizendo que muitas garotas fazem de tudo para se aproximar dele. Antes de ir embora, ele a avisa que não quer vê-la nunca mais. Em outro lugar, o namorado de Xuxia recebe uma ligação do seu chefe, perguntando por que ele não foi trabalhar. Mentindo, ele diz que está doente e pede alguns dias de folga. Logo, quando a ligação termina, ele recebe mensagens ameaçadoras de alguém que quer cobrar uma dívida e avisa que se ele não pagar, terá que arcar com as consequências. Mais tarde, Xuxia alcança Jinxin para devolver o dinheiro, e os dois começam a discutir. No meio da briga, um sócio de Jinxin aparece, e para disfarçar, ele a apresenta como sua noiva. O sócio os parabeniza pelo relacionamento, e vai embora, mas quando estão sozinhos novamente, eles continuam discutindo. Antes dele sair do elevador, Xuxia o puxa e devolve finalmente o dinheiro. Já em casa, ela está confusa e sua família descobre pelas notícias na TV que ela está envolvida em um escândalo amoroso. Seu pai não só fica furioso, como a repreende. Quando ela sai de casa, Xuxia recebe uma ligação de seu namorado. Desesperado, ele pede ajuda para pagar uma dívida e, com medo do que possa acontecer, Xuxia promete tentar ajudá-lo. Nesse mesmo momento, ela recebe uma ligação de uma grande empresa, oferecendo uma vaga de emprego. Enquanto isso, os investidores pressionam Jinxin pelo escândalo, e para mostrar que ele irá assumir a responsabilidade, ele promete resolver tudo. No dia seguinte, por coincidência, Xuxia e Jinxin acabam se esbarrando novamente. Tentando fugir, ela é levada por ele até o escritório. Ela o acusa de estar a seguindo, mas ele rebate dizendo o mesmo. Quando Jinxin vê uma foto, percebe que ela agora trabalha na empresa dele, e exige que ela peça demissão. Mas Xuxia recusa. Ele avisa, contudo, que tem 1000 maneiras de fazer isso, mas ela desafia, dizendo para ele tentar. Depois, no banheiro, Xuxa desabafa consigo mesma, xingando Jinxin enquanto desenha o rosto dele em um rolo de papel higiênico, e reclama que sua vida está um caos total. Mais tarde, a avó de Jinxin aparece na empresa, e de repente passa mal. Xuxa prontamente a ajuda, dando sua medicação. A avó, grata, promete que ela será recompensada. No entanto, Xuxa nem faz ideia de quem ela é, e apenas volta ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Essa dorama se chama Ready for Love, e se você gostou, não esquece de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os resumos do doraminha. Depois de tudo o que aconteceu, a avó de Jinxin descobre a confusão e resolve confrontá-lo. Jinxin, surpreso, fica sem palavras, mas antes de sair, sua avó ordena que ele leve a jovem para conhecê-la. Determinado, Jinxin investiga tudo sobre Xuxia e pede que sua assistente a leve até seu escritório. Lá, ele propõe um casamento falso de 3 meses, e chocada, ela recusa imediatamente dizendo que tem namorado. Mas ele revela saber sobre as dívidas do namorado dela, deixando-a sem reação. Após hesitar, ela concorda, mas impõe que o pagamento seja adiantado. Ele aceita e ela assina o contrato. Depois disso, as colegas de trabalho começam a fofocar sobre a relação dela com o CEO. Jinxin chega bem na hora, interrompendo a conversa entre os funcionários e dizendo na frente de todos que à noite, eles saíram juntos. Já no seu escritório, Jinxin entrega um vestido a ela, dizendo que eles precisam jantar com sua avó. Xuxa reclama que o vestido é muito pequeno, mas ele provoca, dizendo que conhece o corpo dela, bem como suas medidas. Envergonhada, ela se retira. Ao chegarem ao jantar, a avó do CEO reconhece Xuxia e fica muito contente. Durante a conversa, Xuxia, cheia de indiretas, comenta que Jinxin é um malvado. A avó então dá uma bronca no neto, exigindo que ele a trate com mais carinho. Antes de sair, ela ainda faz um pedido inusitado. Diz que quer um neto o mais rápido possível e que deixou uma surpresa no quarto para eles. Quando entram no quarto, eles percebem que a avó instalou um sistema de reconhecimento facial para monitorá-los diariamente. Além disso, a cama está decorada com várias pétalas de rosas e há uma roupa sedutora deixada estrategicamente. Tentando quebrar o clima, Xuxa pergunta a Jinxin se a avó já fez isso com outras namoradas dele, e ele responde que nunca trouxe ninguém para casa. Ao saber disso, ela começa a provocá-lo, e nervoso, ele vai para o banheiro. Mas ela o provoca do lado de fora, zombando da situação. Irritado, ele decide dar o troco, deitando sob ela e deixando-a tensa. Porém, sem querer,
Um controle remoto cai e ativa o movimento automático da cama, fazendo Xuxia cair no chão. Na manhã seguinte, durante uma reunião virtual com investidores, Xuxia aparece ao fundo totalmente despreocupada, fazendo alongamentos. Enquanto isso, uma mulher chamada Lin descobre sobre o casamento. Paralelamente, o namorado de Xuxia, viciado em jogos de azar, conversa com seus amigos que comentam sobre a sorte dele em ter uma namorada que paga suas dívidas. Nesse mesmo momento, ele recebe uma ligação de Lin, informando que Xuxia está prestes a se casar com outra pessoa. Ao chegar no local da cerimônia, Lin, furiosa, vai até Xuxia, e é aí que descobrimos que as duas são amigas. Lin diz que Jinxin é seu namorado, deixando Xuxia completamente confusa. Logo em seguida, Jinxin chega, esclarece que não tem nada com Lin e exige explicações, uma vez que ele revela ter vídeos que mostram tudo o que aconteceu naquela noite. Em um outro flashback, vemos que Lin é uma modelo e que estava com Jinxin e um sócio dele naquela noite. Propositalmente, ela colocou algo na bebida dele, e mais tarde, quando eles estavam a sós, Lin acabou sendo chamada para um evento importante. Mas, antes de sair, ela foi até Xuxia, também colocou o mesmo pó mágico na bebida dela e trancou os dois juntos em um quarto. Chocada e decepcionada, Xuxia pergunta por que Lin fez tudo aquilo. Lin responde que, ao usar o pó, Jinxin ficaria com qualquer garota, e como ela não queria correr riscos, levou a amiga, pois sabia que os dois jamais teriam um relacionamento amoroso. No meio da conversa, Lin surta e começa a declarar seu amor por Jinxin. Irritado, ele ameaça expor os vídeos que conseguiu para acabar com a carreira de modelo dela. Com tudo esclarecido, Jinxin percebe a tristeza de Xuxia e a consola, pedindo desculpas por ter sido rude e por ter achado que ela era uma oportunista. Ela também se desculpa, e os dois se abraçam de forma calorosa. Jinxin então menciona que o namorado dela está na festa e sugere que há algo que ela deveria ver. Ao olhar por um corredor, Xuxia vê seu namorado conversando com Lin. Ela escuta o namorado reclamando com Lin por ela não ter impedido o casamento e confessando que nunca se importou com Xuxia e que só estava em um relacionamento porque ela pagava suas dívidas. Mas como agora Xuxia havia se casado com um homem rico, ele planejava aceitar o casamento dela para poder usar o dinheiro para sustentar seu vício em apostas. Devastada, Xuxia começa a chorar enquanto ele continua a falar mal dela e celebrar a situação. Furiosa, ela dá um tapa no rosto dele, mas ele, sem vergonha, ainda tenta jogar na cara tudo o que supostamente fez por ela. Nesse momento, Jinxin intervém e pede para Xuxia esperar do lado de fora. Quando estão em sós, Jinxin apresenta ao namorado dela documentos que provam que ele havia enganado várias pessoas. E em tom firme, avisa que se ele tentar se aproximar ou ameaçar Xuxia novamente, será mandado para a prisão. O rapaz sem saída decide ir embora. Jinxin encontra Xuxia chorando, e para animá-la, sugere que eles voltem para casa para jantar algo delicioso. Durante a refeição, os dois conversam e fazem um brinde pela comida maravilhosa. No entanto, minutos depois, Xuxia já está completamente bêbada, fazendo birras e falando coisas sem sentido. Jinxin, assustado, tenta se afastar dela, mas acaba rindo das situações engraçadas. Depois de andar de um lado para o outro, ela finalmente cai no sono. Com cuidado, ele a pega nos braços para levá-la ao quarto, mas o sistema de reconhecimento facial da avó dele complica tudo, e ele precisa de várias tentativas para abrir a porta. Quando finalmente consegue, ele a coloca para descansar e vai tomar banho. Depois do banho, Xuxia acorda agitada, e para evitar que ela se machuque, Jinxin a segue por todo o quarto, e em um dado momento ela o encurrala contra a parede. Antes que ele pudesse reagir, ela o beija apaixonadamente. No dia seguinte, Xuxia não se lembrava de nada, e muito menos do beijo. Jinxin, surpreso, a apressou para irem juntos à empresa. Ao chegarem, os colegas de trabalho foram excessivamente corteses com Xuxia, e ao verificar sua pasta de trabalho, ela percebeu que não tinha nenhum material, enquanto todos estavam ocupados. Pouco depois, a supervisora apareceu com um projeto importante, e como ninguém podia assumir, sobrou para Xuxia, que aceitou sem hesitar. Mais tarde, no banheiro, as colegas começaram a fofocar, dizendo que ela era apenas um enfeite na empresa, já que, como esposa do Jinxin, não tinha responsabilidades. O que elas não perceberam é que Xuxia estava no banheiro e ouviu tudo. A partir desse dia, Xuxia começou a trabalhar duro, dedicando-se totalmente ao projeto. Inclusive, passava horas no escritório e até mesmo em casa continuava focada. Chegou ao ponto de passar uma noite inteira sem voltar para casa, determinada a concluir o trabalho. Quando finalmente terminou, Xuxia foi até o banheiro, mas não percebeu que nesse meio tempo alguém mexeu no seu computador. Ao voltar, a supervisora pediu o projeto, mas os arquivos tinham sumido. Irritada, a supervisora a repreendeu, e ao se levantar, ela acabou desmaiando de tanto cansaço. Imediatamente, Jinxin a pegou nos braços e a levou ao médico, que explicou que o desmaio foi causado pelo excesso de trabalho. Depois disso, Jinxin conversa com a supervisora
e descobre que alguém da equipe dela apagou os arquivos intencionalmente. Quando Xuxia acorda, Jinxin a repreende por exagerar no trabalho e não se cuidar. Logo em seguida, dá a boa notícia de que conseguiu recuperar os arquivos perdidos, e ainda a comunica que, a partir daquele momento, ela será sua assistente direta. Mais tarde, durante uma reunião com investidores, uma mulher bonita tenta seduzi-lo enquanto ele está sozinho. Ao notar a situação, Xuxia aparece e ele faz sinal para que ela o ajude, e ela entra de forma confiante, marcando território e lembrando a outra mulher que Jinxin é seu marido. Desconcertada, a mulher se retira rapidamente. Mesmo depois da saída da mulher, Xuxia mantém sua atitude segura e até um pouco provocadora, o que deixa Jinxin nervoso. Ele admite que gosta de vê-la assim, mas ela brinca dizendo que esse tipo de serviço não está no contrato. Ao saírem, ele comenta que estaria disposto a pagar mais por esse comportamento, mas ela recusa. Em outro momento, Xuxia pede ajuda a um colega de trabalho, mas Jinxin, visivelmente enciumado, interrompe a conversa. Ele diz que qualquer dúvida deve ser resolvida diretamente com ele, e a lembra que pelo contrato ela não pode se aproximar muito de outros homens. Percebendo o ciúme, ela garante, rindo, que respeitará as regras. Mais tarde, eles se encontram com um jovem empresário para discutir negócios. Ao final da reunião, enquanto Xuxia o acompanha até a saída, o empresário comenta que tem a impressão de já tê-la visto antes, e ela responde educadamente que é a primeira vez que se encontram e se despede, mas ele fica pensativo, como se duvidasse. Depois da reunião, Xuxia e Jinxin vão assistir às gravações publicitárias da empresa. E ao final das gravações, Jinxin participa de uma entrevista junto com uma modelo muito famosa. Durante a sessão de fotos, Jinxin parecia desconfortável apenas com a modelo, então decidiu chamar Xuxia para ficar ao seu lado. Após o ensaio, a modelo publicou uma foto em que tinha apenas ela e Jinxin nas redes sociais, e a imagem rapidamente se tornou viral. O agente da modelo ligou para ela, pedindo que apagasse a postagem, já que os fãs estavam interpretando mal a situação, mas ela se recusou. Essa dorama se chama Ready for Love, e se você gostou, não esquece de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os resumos do doraminha. Quando Xuxia vê a foto e os comentários, fica abalada, pois pessoas a estavam comparando com a modelo e dizendo que esta seria a melhor escolha para Jinxin. Nesse momento, o jovem empresário aparece novamente e, percebendo a tristeza dela, ele oferece palavras de conforto e entrega alguns documentos antes de se despedir. Xuxia, ainda confusa com seus próprios sentimentos por Jinxin, começa a questionar se está se apaixonando por ele. Enquanto está perdida nesses pensamentos, recebe uma mensagem inesperada da modelo. A modelo e Xuxia se encontram, e a modelo pede desculpas pelo alvoroço causado pela foto. Ela afirma que nunca teve a intenção de deixá-la desconfortável ou magoada. Xuxia, vendo a sinceridade dela, diz que não tem problema, e as duas começam a se entender melhor. Durante a conversa, a modelo comenta que, à noite, é bom servir ao prometido um doce de leite para ajudá-lo a relaxar antes de dormir. Enquanto isso, Jinxin descobre o caos gerado pela foto, e entende por que Xuxia estava triste mais cedo. À noite, ela o surpreende com um jantar caprichado, e depois de comer, ele pergunta por que ela não contou sobre o que estava acontecendo. De repente, Jinxin começa a passar mal, e ela percebe que ele é intolerante à lactose, e que o doce que havia feito tinha leite. No dia seguinte, a modelo aparece no escritório de Jinxin trazendo uma sopa quente. Pouco depois, Xuxia também chega com uma sopa, mas ao vê-los juntos, decide ir embora sem dizer nada. Jinxin agradece a modelo, mas logo sai dizendo que precisa resolver algo importante. Na mesma hora, ele vai à procura de Xuxia e insiste que só come o que ela prepara. Durante a refeição, eles brincam, e os colegas do escritório os observam. Envergonhada, ela se retira. À noite, a modelo liga para Xuxia novamente e diz que foi ao escritório para falar com ela. Xuxia percebe que interpretou mal a situação e se desculpa. Mais tarde, ela tenta diversas maneiras de se aproximar de Jinxin para esclarecer seus sentimentos, mas ele a surpreende perguntando o que ela estava tramando. Nervosa, ela sai correndo. Enquanto limpa o escritório, Jinxin se aproxima dela, mas o nervosismo faz com que ela derrube um enfeite de cristal. Ele, geralmente calmo, se irrita e acaba gritando com ela. Magoada, Xuxia desabafa com a modelo, que aproveita a oportunidade para enviar uma mensagem a Jinxin, agradecendo por restaurar seu colar. Logo em seguida, ela pede desculpa e diz que se confundiu ao enviar a mensagem. Jinxin, no entanto, pergunta onde ela consertou o colar, pois precisa restaurar algo, e ela oferece ajuda. Mais tarde, Jinxin vê Xuxia dormindo, decide não incomodá-la e a deixa descansar. No dia seguinte, Xuxia se sente envergonhada e não sabe como pedir desculpas pelo ocorrido. Nesse meio tempo, Jinxin recebe uma ligação da modelo, avisando que o enfeite foi restaurado e que ela o entregaria pessoalmente naquela noite. À noite, a modelo aparece para entregar o enfeite, um cristal em forma de cachorro que era muito importante para Jinxin.
Durante a entrega, ela insinua que Xuxia não conhece as coisas importantes para o seu parceiro, fazendo-a se sentir culpada. Xuxia, triste, decide sair, mas Jin-Xin percebe as intenções maldosas da modelo. A modelo tenta se justificar, dizendo que nunca quis deixar Xuxia desconfortável ou magoada, mas Jin-Xin deixa bem claro que Xuxia é inocente e confia demais nas pessoas. Ele ainda reforça que, por isso, sempre estará ao lado dela para protegê-la. Em seguida, pede que a modelo se retire imediatamente. Enquanto isso, Xuxia desabafa sozinha, reclamando que a modelo fingiu ser amiga dela apenas para tirar proveito da situação. Jin-Xin vai ao encontro dela para consolá-la e, de forma sincera, pede desculpas por ter gritado com ela. Na sala, Jin-Xin mostra a Xuxia um álbum de fotos e explica que, quando criança, teve um cachorrinho que faleceu enquanto ele estava viajando e que seu avô usou as cinzas do cão para criar aquele enfeite especial. Durante a conversa, Xuxia viu uma foto de Jin-Xin ao lado de outro menino. Ele explica que, na escola, era alvo de bullying, até que esse garoto apareceu para defendê-lo, tornando-se seu grande amigo. Porém, algum tempo depois, o menino desapareceu sem dar explicações. No dia seguinte, Xuxia se encontra com o jovem empresário para resolver questões de um projeto. Como já estava tarde, ele a convida para jantar. Enquanto isso, Jin-Xin, impaciente porque ela não havia voltado, ligou para saber onde ela estava. Quando descobriu que ainda estava com o empresário, ficou furioso. Jin-Xin, provocando, perguntou se ele estava com ciúmes. Nervoso, ele desconversou. Mais tarde, ao chegar em casa, Jin-Xin revelou que era seu aniversário, e ela sugeriu que eles fossem jantar fora, mas ele preferiu que ela preparasse algo caseiro. Sem saber cozinhar, ela fez 2 ovos cozidos, e ele mesmo teve que fazer a refeição. Na manhã seguinte, ela o ajudou a escolher a roupa para o trabalho. Na empresa, 2 funcionárias comentaram que o relacionamento deles parecia falso. Para provar o contrário, eles decidiram agir de forma afetuosa no elevador, deixando as funcionárias incomodadas. Pouco depois, a mãe de Xuxia ligou, muito abalada, para contar sobre um problema. Ao chegar em casa, Xuxia descobre que o pai estava traindo a mãe com uma mulher mais jovem e ainda queria levar todo o dinheiro da família. A mãe queria o divórcio, mas o pai, ao perceber que a filha tinha um marido rico, recusou. Jin-Xin, preparado, apresentou provas da infidelidade dele e ameaçou expor a amante. Com medo, o pai foi obrigado a assinar um documento cedendo tudo à esposa, e a mãe de Xuxia foi levada para um local seguro. Naquela noite, a mãe de Xuxia dormiu ao lado da filha. Xuxia enviou uma mensagem a Jin-Xin, agradecendo por toda a ajuda, e ele, para respeitar o momento, dormiu no quarto de hóspedes. Mais tarde, vemos que a jovem amante do pai era irmã da modelo, e elas estavam conspirando para destruir a família de Xuxia. Nesse instante, a irmã da modelo ainda revela que descobriu um segredo valioso. Na manhã seguinte, Jin-Xin recebeu uma ligação da modelo que pediu para se encontrar com ele, e o ameaçou com um segredo muito grave, caso ele não aparecesse. Durante o encontro, ela simulou um tropeço, e alguém tirou fotos comprometedoras. Já no carro, a modelo revelou que descobriu que Xuxia era adotada e Jin-Xin, já sabendo desse segredo desde o início, não se abalou. Ela sugeriu um jantar, mas ele recusou e pediu que ela se retirasse. Contudo, a modelo ameaçou contar a verdade a Xuxia, e relutante ele aceitou o jantar. Já em casa, Xuxia vê uma notícia viral com fotos de Jin-Xin jantando com a modelo, além de uma imagem onde pareciam abraçados. Nos comentários, as pessoas diziam que formavam um belo casal. Confusa e magoada, Xuxia tentou ligar para ele, mas o celular estava desligado. Resignada, lembrou que o contrato estava acabando e decidiu que não deveria se apaixonar para evitar mais sofrimento. Depois do jantar, Jin-Xin percebeu que havia caído em uma armadilha. Ao voltar para casa, encontrou Xuxia dormindo e a acordou apertando o seu nariz. Irritada, ela perguntou por que ele estava com a modelo. Ele tentou se justificar, dizendo que era trabalho, mas ela não acreditou. Como não podia revelar a verdade sobre a adoção, ele optou por ficar calado. E Xuxia, se sentindo traída, sugeriu encerrar o contrato. Pegou sua mala e foi embora. No hotel, Xuxia encontrou o jovem empresário de novo. Eles conversaram um pouco, e ele tentou confortá-la com palavras de apoio antes de deixá-la descansar. No dia seguinte, ela foi perseguida por fãs da modelo que exigiam que ela se afastasse de Jin-Xin. Felizmente, o jovem empresário chegou a tempo de resgatá-la. Enquanto isso, Jin-Xin descobre pelas notícias tudo o que aconteceu, e fica furioso ao saber que estão perseguindo Xuxia. Irritado, ele liga para a modelo exigindo que esclareça a situação, mas ela se recusa. Com a desculpa de estar ocupada, ela desliga a chamada. Intrigado, Jin-Xin começa a juntar as peças, já que várias vezes a modelo agiu como se já o conhecesse. Sendo assim, ele pede que investiguem tudo sobre a vida dela. Ao mesmo tempo, o jovem empresário leva comida para Xuxia e tenta animá-la mais uma vez, mas ela está profundamente abalada com tudo o que aconteceu. Em outro lugar, a modelo se prepara para uma sessão de fotos,
mas de repente começa a fingir que tá enjoada. Os jornalistas capturam tudo em fotos, mas a verdade é que ela armou essa cena para causar mais um escândalo. O jovem empresário decide ir até a casa de Xuxia, e a avó dela, achando que ele é rico, o deixa entrar. Fingindo ser apenas um colega de trabalho, ele escuta a avó reclamar que Xuxia é uma garota adotada, conta como ela foi encontrada. Ao sair, ele se lembra de um acidente em que uma garota morreu em seus braços, e sorri, dizendo que finalmente a encontrou. Xuxa então vê as notícias com fotos da modelo e rumores de que ela está grávida. Desesperada, tenta ligar para Jinxin, mas o celular dele estava desligado. Nesse meio tempo, o jovem empresário vai visitá-la, e decepcionada, ela revela que terminou sua relação com Jinxin. Por estar bêbada, acaba confessando que a relação deles era apenas fachada antes de cair no sono. Em outro lugar, Jinxin se reúne com o repórter responsável pelas matérias, e ele revela que a modelo sempre lhe dizia onde estar para tirar as fotos. Enquanto isso, o jovem empresário envia amostras de Xuxia para um teste de DNA. Finalmente, Jinxin recebe as informações que pediu, e ele descobre que a modelo é, na verdade, seu antigo amigo de infância. Jinxin liga para a modelo e pede para se encontrarem. Quando se encontram, ela tenta bancar a inocente, mas ele a desmascara com um áudio onde o fotógrafo a entrega. Ela admite que fez tudo por amor e confessa que queria estar ao lado dele. Jinxin deixa claro que ama Xuxia e que sempre ficará com ela. Além disso, ele mostra uma foto dizendo que já sabe quem a modelo realmente é. A modelo, emocionada, confessa que passou tanto tempo ao lado dele que acabou se apaixonando, mas sabendo que sua aparência seria uma barreira, decidiu se afastar para mudar e assim poder conquistá-lo no futuro. Jinxin reforça que sempre haverá como uma grande amiga e prefere guardar as boas lembranças. Ele pede que ela esclareça toda a situação publicamente e avisa que será a última vez que se verão. Arrependida, a modelo promete que fará isso. No dia seguinte, a modelo publica um vídeo explicando tudo e pedindo desculpas, além de anunciar sua retirada do mundo do entretenimento para ter uma vida mais tranquila. Nesse mesmo momento, Jinxin decide que não vai mais adiar seus sentimentos. Ele corre para encontrar Xuxia, e ao vê-la admite que quebrou as cláusulas do contrato porque se apaixonou por ela. Feliz, ela brinca que eles devem fazer um novo contrato. Logo em seguida são surpreendidos por jornalistas, mas, como de costume, decidem fugir. Ao chegarem em casa, estavam exaustos. Jinxin, do nada, a surpreende se inclinando sobre ela. Pensando que ele a beijaria, Xuxa fecha os olhos, mas ao abrir, percebe que ele estava de pé ao lado dela. De repente, Jinxin se ajoelha e com um sorriso a pede em casamento. Tomada pela felicidade, Xuxia aceita sem hesitar. Então, os dois se entregam a um doce e apaixonado beijo. Em uma cena pós-crédito, o jovem empresário se reúne com Jinxin e lhe mostra uma foto de duas irmãs gêmeas. Ele explica que, devido a um acidente, os pais das meninas morreram e apenas uma delas sobreviveu. A sobrevivente foi adotada e criada por uma estranha. O jovem empresário revela que essa menina, agora crescida, é a única herdeira de uma poderosa família e, para a surpresa de todos, essa garota é Xuxia. Antes de ir embora, o jovem empresário deixa claro a Jinxin que Xuxia precisa saber a verdade sobre seu passado e também avisa que, em breve, retornará por ela. E assim termina o resumo completo da dorama Ready for Love.